Vale a pena estudar de novo. E hoje, gente, vamos fazer uma nova versão de um vídeo que a gente gravou lá no passado, lá do ProEnem, e foi um vídeo que fez muito sucesso. Só que é um assunto, gente, que não para de cair na prova do Enem. A cada ano são mais e mais questões. E a gente está falando de quem? Está falando da ecologia, que é o assunto mais importante para você que vai fazer o Enem. Por quê? É um assunto que tem um nível de dificuldade baixo, é um assunto que é tranquilo, não é um assunto difícil igual, por exemplo, o ciclo de Krebs, genética. Questões de ecologia são mais fáceis. E a ecologia tem uma outra vantagem, gente. É um assunto de alta incidência. Então, baixa dificuldade, alta incidência. Então, vale muito a pena aprender os detalhes da ecologia. E ainda mais pensando na prova do Enem, que é uma prova que aplica a TRI, a gente sabe que as questões que são fáceis e você erra, você deixa de ganhar pontos que são muito preciosos. Então, não quero que os professores de física e de química fiquem chateados comigo. Mas quando você abre uma prova de ciência da natureza do Enem, cara, vai procurando as questões de ecologia. Porque vai que tem uma questão de ecologia super fácil no final da tua prova. Vai olhando lá para procurar quais são as questões de ecologia, porque são as questões mais fáceis e são questões que, se você acertar, você vai ganhar muitos pontos. E eu queria hoje falar com vocês sobre um tema muito importante da ecologia, que são as relações ecológicas. Olá, meu nome é Rodrigo Reis, sou professor de Biologia do ProEnem e hoje eu quero falar com vocês sobre ecologia, mas especialmente relações ecológicas. Gente, quando nós falamos de relações ecológicas, são diversas relações e tem várias que aparecem na história do Enem, são muitas questões. Então você, em hipótese nenhuma, pode fazer uma prova do Enem sem saber isso. E é um assunto fácil, gente. Esse vídeo aqui já vai te dar, cara, dicas fundamentais para você brilhar na prova do Enem. E o primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem na cabeça é que as relações ecológicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Elas podem ser chamadas de relações harmônicas e elas podem ser chamadas de relações desarmônicas. E qual é a grande regra aqui? Relação desarmônica é aquela que obrigatoriamente há o quê, gente? Prejuízo para alguma das partes envolvidas. Então é uma relação que alguém se deu mal. Nossa! E quando alguém se dá mal, a gente coloca um sinalzinho de menos. E o que seria uma relação do tipo harmônica? É aquela, olha aqui, que não há prejuízo. Ou seja, ninguém tomou sinalzinho demais. E alguns exemplos de relações harmônicas para vocês. Quando tem benefício, a gente bota um sinalzinho de mais. E como é uma relação, tem duas partes envolvidas. Então, mais barra mais. Isso quer dizer que para mim é bom, para outra parte envolvida também é bom. Agora, se for isso aqui, mais barra zero, para mim é bom e para você é indiferente. Cara, como ninguém teve prejuízo, isso aqui é um exemplo de relação harmônica. Agora, olha essa. E sinalzinho de menos, alguém tomou prejuízo. Gente, isso aqui não pode ser relação harmônica. Mas, Rodrigo, teve sinalzinho de mais. Cara, o conceito não é esse. Se alguém tomou prejuízo, essa relação não pode estar aqui. Ela tem que descer. Então, essa relação de cima, eu colocaria ela aqui, Pra mim é bom, mas pra tu é ruim. Eita, que vacilão. Você dá bem em cima de mim? Sim. Tem uma outra relação que poderia ser essa, menos barra zero. Eu te dou prejuízo, mas para mim é indiferente. Ou seja, eu te sacaneio e não ganho nada com isso. E também daria para ser ruim para os dois, né? E existem relações que se enquadram nesses todos os tipos aqui. E eu queria começar falando com vocês de um grupo de relações que são as chamadas relações interespecíficas. Nossa, o que é isso, Rodrigo? Relação interespecífica são relações entre seres de espécies diferentes. E você não pode fazer a prova do Enem sem saber essas duas primeiras. A primeira se chama mutualismo. Nossa, o que é isso? Mutualismo. Cara, mutualismo é uma relação interespecífica, ou seja, é entre seres de espécies diferentes, e é uma relação que é do tipo mais, ou seja, é bom para mim e é bom para você. Só que tem um atributo importante no mutualismo.
Aqui é uma relação que é obrigatória. O cara não tem opção na hora do mutualismo, ele tem que viver colado, né? Tem que viver junto de outra espécie. E por que isso? Porque no mutualismo há o que a gente chama de dependência metabólica. Ou seja, o meu metabolismo depende de substâncias que você produz. Então a grande característica do mutualismo é essa. Existe dependência metabólica, uma espécie precisa da outra para viver. Então, resumindo, botar aqui, ó, uma espécie não vive sem a outra. Rodrigo, o que é SP? São Paulo? Não. SP é minha abreviação de espécie. Então, gente, esse aqui é o mutualismo. E eu queria trazer para vocês alguns exemplos ultra mega importantes sobre mutualismo que já apareceram na prova do Enem. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é o que acontece com as leguminosas e uma bactéria chamada de Rhizobium. Rodrigo, o que é isso? Gente, vamos lá. Leguminosas são vegetais cujos frutos aparecem numa vagem. Então, se você pegar, por exemplo, feijão, os feijõezinhos aparecem numa vagem. Feijão é um exemplo de leguminosa. A soja entra nesse grupo, né? Lentilha, ervilha. Cara, tu assistiu Toy Story 3? Lembra, né, dos brinquedinhos da Bonnie? Lembra que o Woody, né, foi lá morar? Cara, a Bonnie, ela tinha uma vagem que tinha 3 ervilhinhas. Cara, a vagem com 3 ervilhinhas caracteriza como sendo uma leguminosa. E se a gente pegar as raízes de uma leguminosa, você vai ver que essas raízes, elas têm nódulos. Tem uma bolotinha aqui nessas raízes. Meu Deus, tem uma bolotinha? Tem. E essas bolotinhas são ocupadas por uma bactéria chamada de Rhizobium. Então, na raiz das leguminosas, vive essa bactéria chamada de Rhizobium. E por que a Rhizobium vive na raiz das leguminosas? Gente, a bactéria Rhizobium, ela é anaeróbica restrita. Ou seja, se você colocar o oxigênio, ela, ó, morre. Tadinha. Então, o que ela faz para viver? Ela vive dentro de um nódulo da raiz. É como se o nódulo fosse uma cápsula fechada. Então, eu posso dizer que a leguminosa oferece o quê para a Rhizobium? Oferece um ambiente anaeróbico. É um ambiente sem oxigênio, que essa bactéria consegue sobreviver. Então ela vive lá, tipo num bunker. Esses nódulos são bunkers que o oxigênio não entra. Aí a Rhizobium sobrevive. Mas, se é mutualismo, a gente percebe que isso foi bom para a Rhizobium. E o que a Rhizobium dá em troca, pessoal? A Rhizobium, ela faz um processo chamado de fixação. E o que é a fixação? Essa bactéria, ela vai pegar o nitrogênio atmosférico, que está lá no ar, e vai transformar ele nessa substância aqui. Você lembra essa substância? Amônia. E ela vai para onde, gente? Para o solo. E por que o nome do processo é fixação? Porque eu pego um gás que está solto na atmosfera e eu, ó, pum, prendo ele no solo. E toda vez que você encontrar um solo que tem bactérias Rhizobium e leguminosas, é um solo que é rico em nitrogênio. E isso é muito bom para a leguminosa, porque ela usa esse nitrogênio para formar, por exemplo, os seus aminoácidos que vão formar suas proteínas. Tanto que as leguminosas são plantas ricas em proteínas. Se você é vegetariano ou vegano, você deve ter escutado um papo, que é assim: ai, você é vegetariano ou vegano? E da onde vêm as suas proteínas? Gente, tem pessoas que acham que proteína você só encontra no reino animal. Isso é mentira. A gente encontra proteínas no reino vegetal. E qual é o vegetal que é rico em proteínas? As leguminosas, por conta da Rhizobium. Porque a Rhizobium vai dar nitrogênio para essa planta, para ela fazer nitrato. Aliás, ela pega nitrato e ela faz os seus aminoácidos que geram as suas proteínas. Então, soja, feijão, lentilha, ervilha, cara, são fontes excelentes de proteínas. A gente acabou de ver uma relação ecológica, mas em 10 minutos não dá pra gente falar de todas as relações. Então, se você quer aprender todas as relações ecológicas, eu te convido para assinar a plataforma do ProEnem. Lá você vai ter todas as relações ecológicas, todas as aulas de ecologia e todo o conteúdo necessário para você brilhar no vestibular. Então, se você gostou desse vídeo, eu te faço um convite. Cara, se inscreve no nosso canal,
curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Tudo bem? Então a gente se vê dentro do ProEnem.